Há quem acredite que a biotecnologia é a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Ela pode ser fonte de alimento, de energia e garantia de saúde para o homem de amanhã. O Rio em Foco está no ar. A biotecnologia é um novo e importante passo da ciência na saúde, na economia e no meio ambiente. Para explicar para a gente como o Estado do Rio pode tirar proveito disso, convidamos o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Maurício Chacur, e o presidente do Instituto Vital Brasil, Antônio Werneck de Castro. Para começar essa nossa conversa, eu queria que os senhores explicassem o que é biotecnologia. É um ramo da biologia, né? Uma ciência dentro das ciências. A biologia é assim, desenvolvida ali no século XVIII para o século XIX como ciência, e ela tem uma enorme gama, as ciências biológicas, né? Já agora, já no século XX, em 1950, quando a gente descreve, nós temos a capacidade de escrever o DNA, escrever toda a composição, as cadeias de aminoácidos, conseguir entender o que é um genoma, o que é um proteoma, todas essas coisas difíceis, começa a nascer uma frase que é a frase de entender o significado básico de uma construção de uma vida, né? E aí começa o nome biotecnologia nessa época. Desde esse momento, até o momento que a gente tem 1950, até o momento que a gente tem a capacidade de construir esses novos seres ali, né, que são as proteínas recombinantes, etc., isso levou uns 30 anos. Então ela só se consolida mesmo como nome, o formato dela, em 1980, 1885. Como é que E a biologia tinha vários caminhos, tem a biologia molecular, a genética, né? Tem vários outros ramos, pequenos ramos, que compõem essa biotecnologia como um todo. E como é o Brasil dentro do quadro da biotecnologia? Como ele compete com os outros países? Mas nós avançamos muito na pesquisa básica, na pesquisa experimental, na universidade, na questão do entendimento, na questão de você obter pequenos resultados dentro dos laboratórios. Mas nós deixamos e perdemos o caminho entre esses laboratórios construírem essas ideias e eles virarem produtos que possam interferir na melhor qualidade de uma energia, a recuperação, você ter a substituição dos organismos, dos fósseis, de toda a energia que vem do petróleo para um novo tipo de energia, e o Brasil foi um exemplo. Nesse caso, o Brasil avançou. Mas na saúde e no caso dos alimentos, nós ficamos para trás. E qual é a vantagem de investir na biotecnologia, Maurício? Bem, existe um consenso hoje no mundo que tem algumas tecnologias, algumas ciências que são as ciências do futuro. Biotecnologia, nanotecnologia, robótica. Então, a biotecnologia é vista como uma das ciências do futuro. Então, é importante que nós dominemos a biotecnologia. Existe uma frase que o pessoal da biotecnologia fala, que eu gosto, você citou no início do bloco, que é: a biotecnologia vai alimentar o mundo, vai dar energia para o mundo e vai curar o mundo. Então, essa frase é muito interessante porque representa exatamente o que nós esperamos da biotecnologia. E nós, o Rio de Janeiro e o Brasil, não podemos ficar fora dessa nova onda. Até porque a gente concentra aqui uma biodiversidade imensa, 25% da biodiversidade do mundo, né? Exatamente. O Brasil tem essa característica, tem uma floresta tropical fantástica, tem uma costa marinha também enorme. Então, nós temos algumas condições, algumas vantagens comparativas em relação aos outros países. E o Rio de Janeiro, no contexto do Brasil, também tem algumas vantagens. Por isso que o Estado do Rio está apoiando a biotecnologia hoje aqui em nosso território. Qual é o papel do Estado no desenvolvimento da biotecnologia? No Estado do Rio, hoje, nós temos linhas específicas para financiamento de empresas. Nós temos a intenção de aumentar os recursos da FAPERJ, que é o instituto que fomenta a pesquisa, financia a pesquisa, para a biotecnologia. Nós estamos construindo um incentivo fiscal para quem investe em biotecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a questão de recursos humanos, capacitação, formação de recursos humanos. Nós estamos tentando alguma maneira de melhorar a regulação, agilizar a regulação aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, são uma série de ações que o Estado, através de um grupo, né, que ele criou, um grupo executivo,
tem feito no sentido de apoiar a biotecnologia. Mas isso nasce de um clique, né? Na verdade, tem todo um trabalho aí de muito tempo para consolidar esse setor e mostrar a importância dele para o governo. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão do papel do Estado nessa articulação, quer dizer, que não é só juntar as melhores cabeças, mas qual o trabalho que é feito também para tornar permanente e viabilizar esses investimentos, que são de longo prazo. Bem, aí eu vou expandir para a questão da política do governo federal, né? O governo federal tem hoje uma política de internalizar a produção de biotecnológicos, na verdade de farmacêuticos em geral, farmoquímicos e biológicos. Nesse sentido, muito ligado à saúde humana, né? Então nós criamos uma política que é aderente à política do governo federal. O governo federal está usando poder de compra. Nós temos aqui o maior plano de saúde gratuito do mundo, que é o SUS. Né, que é o SUS. Potencialmente atende 200 milhões de pessoas, só que em contrapartida nós temos um déficit cada vez maior no nosso balanço comercial de saúde, de medicamentos, equipamentos. Para dar uma ideia, o ano passado foi de 11 bilhões de dólares o déficit da nossa balança, só saúde. Então, para eliminar esse déficit, o governo federal tem procurado produzir internamente, incentivar a produção interna, incentivar a pesquisa e desenvolvimento, incentivar tudo isso através de uma série de políticas e, principalmente, poder de compra. E nós aqui no Estado, aderindo à política do governo federal, estamos apoiando biotecnologia no setor saúde, fortemente, é o foco hoje, e estamos fomentando as empresas do Estado a produzirem os medicamentos que são demandados pelo governo federal. Como é que funciona? Isso é um tripé, não funciona um, não funciona sem o outro. A empresa não funciona sem a universidade, a academia desenvolvendo pesquisa. A empresa tem um potencial de inovação grande, várias empresas têm setor de desenvolvimento e pesquisa, né? E o governo completando esse tripé, juntando as duas, fazendo as duas conversarem, fazendo uma pesquisa básica numa universidade, principalmente as universidades públicas, que têm laboratórios muito bons, eles podendo terem normas ou legislações que permitam esses professores, esses pesquisadores se juntarem, se aliarem a um determinado empresário, a uma determinada empresa para desenvolver um produto. Como eu estava falando lá no início, a energia foi o primeiro e logo a seguir, por exemplo, um grande exemplo no Brasil foi o Embrapa. A Embrapa é uma empresa pública que investiu pesado no desenvolvimento de alimentos e esses alimentos explodiram. O Brasil hoje é um dos maiores celeiros do mundo e ela usa técnicas de biotecnologia. Ela usa a discussão da proteção bacteriana de determinados alimentos, de determinadas sementes. Com isso, ela foi tendo laboratórios muito capazes e ela se aliou com quem? Com o agricultor, o agrobusiness, o pequeno agricultor, que pegam essa tecnologia e melhoram a sua plantação, melhoram a sua produtividade por hectare, etc, etc. A gente conseguiu. Na área da saúde é um pouco isso que o Chacur falou, quer dizer, nós temos um estudo sobre as doenças grande no Brasil, nós somos muito bem paramentados disso, mas na hora de traduzir isso em produto, num medicamento, numa determinada intervenção, num determinado equipamento, nós somos muito fracos. Esse é o terceiro pé que o Brasil agora vai ter que fazer. E que o Rio de Janeiro está aproveitando essa oportunidade para alavancar a biotecnologia, é isso? E aí nós temos centros muito bons no Rio. Nós temos universidades federais, temos a UERJ, temos um grupo de pesquisadores. Temos hospitais importantes. Vamos falar um pouco mais sobre essa articulação no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. O governo do Estado criou um grupo executivo para desenvolver estudos voltados para as ciências da vida, o GECIV. Como funciona o GECIV? Bem, o GECIV é, como você falou, um grupo executivo. A intenção é fazer ações, elaborar planos, políticas públicas, que é composto por diversas instituições do Estado, como, por exemplo, o Instituto Vital Brasil, o Werneck é o presidente, a Invest Rio, a Agência de Fomento, a FAPERJ, a BioRio, RedeTech, as universidades federais, estaduais, enfim. E esse grupo tem se reunido com frequência, a cada 15 dias, né? E eu descrevi já um pouco do que esse grupo tem feito. Agora,
por exemplo, pegando o gancho do que o Werneck falou da aproximação da universidade com a empresa, né? A famosa hélice tripla, governo, o Estado, poder público, universidade, academia e os empresários. Uma das funções que nós temos no GECIV é aproximar justamente essa produção científica que existe nas nossas universidades do mercado, né? É transformar essa produção científica em produto, em patente, em inovação. Que é um pulo tão difícil, né? Mas é possível, a gente tem que aprender, né? Tem muito de cultura, a gente tem que mudar um pouco a cultura, tem um pouco de legislação também que já mudou, melhorou, então já não é tão complicado como era no passado. E tem que ter instrumentos, ferramentas também para ajudar o pesquisador a transformar aquela ideia, né? Transformar aquela ciência, né? Aquele paper que ele produziu em produto no final da linha. Esse é um desafio do GECIV, por exemplo. A outra questão, como eu falei na questão de recurso humano, de capacitação, nós juntamos todas as universidades públicas, privadas, federais, estaduais, num grupo para estudar essa questão da formação e capacitação da mão de obra ligada à biotecnologia aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um exemplo muito interessante, porque você, olhando as duas questões, a universidade, a academia, os cursos dizem, nós formamos gente aqui no estado do Rio de Janeiro. E o mercado, os profissionais, os empresários dizem, nós não temos bons profissionais. Então, o que está acontecendo entre essas duas linguagens? Está acontecendo um descolamento só. O nosso papel é juntar os dois. Então, já como falei também, é uma coisa que já vem há muito tempo e hoje é que toma um nome, biotecnologia, etc. Mas tem cursos de laboratório que 40 anos atrás, os laboratórios lidavam com pequenos reagentes. Hoje ele lida com cultivo celular. O ambiente do laboratório mudou. Né? Antigamente as salas podiam ser abertas, não podia abrir a janela para você trabalhar. Hoje não, ela tem que ser fechada, o ar tem que ser qualificado. O profissional que está dentro daquele equipamento ali, que antigamente era apenas um microscópio, hoje é um microscópio eletrônico, ele lida com tecnologias micro. Né? A velocidade de formação desse profissional é muito rápida, né? E eles são muito mais qualificados do ponto de vista científico, acadêmico. Esse foi um papel. Hoje a UERJ coordena esse grupo, mas é um papel de coordenação. Não é que a UERJ seja melhor que a UFRJ, que é melhor que a UF, não é nada disso. É questão do papel de você ter uma possibilidade de alguém induzir uma melhora na qualificação desse profissional. E as empresas também, o governo vai ter que cobrar que atraiam esse profissional para cá, porque a gente forma aqui, ele vai trabalhar nos nossos outros vizinhos por aí. Então nós queremos que ele seja... Ou mesmo no exterior, né? Vão muitos ou mesmo no exterior. Mesmo no exterior. Vários vão para o exterior. Agora, tem outras demandas também na questão tributária, por exemplo. A questão tributária também é importante. Nós estamos desenhando um incentivo fiscal onde a empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento pode abater esse recurso no imposto que ela vai pagar ao Estado. Esse é um incentivo poderoso, que a gente quer fomentar justamente pesquisa e desenvolvimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Outra coisa importante que nós fizemos também, está em andamento, é um estudo de biotecnologia no Brasil, no mundo, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nós temos como meta transformar o Rio de Janeiro no cluster de biotecnologia da América Latina. O que é isso? O cluster é um aglomerado de empresas que trabalham com biotecnologia, prestam serviço ao segmento ou são consumidores desse segmento de biotecnologia, ou seja, é um aglomerado de empresas que aí você tem um ganho de escala, tem um ganho de proximidade, tem um ganho de troca de experiências, né? Simplificando, isso seria um conceito de cluster. É uma palavra em inglês que a gente acaba usando aqui, adotou. Mas seria um arranjo produtivo, seria a nossa tradução. Mas então nós contratamos 2 membros do GECIV, que são Sebrae e a Invest Rio, e contrataram o UFRJ para fazer um estudo sobre o que nós precisamos ter no Rio de Janeiro para que nós sejamos efetivamente um cluster de biotecnologia.
Então, esse estudo está em andamento. Está em andamento, deve estar concluído Isso daqui é um compromisso. Em dezembro nós fazemos um novo programa com esses resultados. Pode ser. É importante, com a pergunta, na verdade, que fica. A gente já vê claramente no mapa do Rio de Janeiro a concentração de institutos de pesquisa, de universidades, e é muito assim focado na capital e no entorno, né? No entorno próximo. Próximo, exatamente. Agora, como é que você sai dessa concentração para, de fato, um produto, quer dizer, de fato, um setor... Nós consideramos que já temos aqui um cluster em consolidação, né? Nós temos o INCA, que é um hospital importante, um hospital do câncer. Nós temos o INTO, de traumatologia, temos as universidades, que são institutos importantes, o IVB, a Fundação Oswaldo Cruz. A cardiologia, que é federal, que é ali em Laranjeiras, ele coordena as pesquisas de célula-tronco com 3 mil pacientes para o Brasil inteiro. Isso é um valor científico incrível, né? A gente, inclusive, algumas tecnologias da célula-tronco para algumas doenças já foram abandonadas, por exemplo. Outras, como você falou, demoram 5 anos para você ter alguns resultados. A célula-tronco é uma esperança, mas ela ainda tem, não é uma panaceia, né? Então, por exemplo, para a doença de Chagas, coração, mega coração, como são os crescimentos de alguns músculos que nós temos, ela não tem menor efeito. Então, mas isso é importante também, a negatividade numa ciência. Às vezes a resposta negativa para a gente é muito interessante, porque a gente já sabe outras funções que ela ao mesmo tempo atuou ali. Então, na ciência, você ter um não é ruim também, às vezes, não. Mas tem também, por exemplo, para uma empresa investir num não, às vezes fica mais complicado. Por isso o papel do Estado também, dando essa garantia de investimento, é importante. Né? Então, essa garantia está fazendo uma coisa muito interessante no Brasil, que você está convivendo alguns grandes empreendimentos, que às vezes podem ser até com multinacionais, mas hoje tem um investimento grande do BNDES, e o próprio Ministério da Saúde apoia muito na área de saúde, na área de medicamentos, a construção de 2 empresas nacionais que seriam aquelas que a gente chama das grandes empresas, né? Mas está convivendo esse movimento de ter empresas multinacionais no Brasil e nacionais nascentes com pequenas empresas chamadas spin-offs ou empresas que são aquelas empresas que nascem mesmo de um determinado empreendimento, né? Um novo empreendimento. Então esses capitais, que são capitais de risco, como você está falando, às vezes, se você investir em 10 anos e não tem nenhum resultado, e você investir 1 bilhão, você tem que ter fôlego para isso. Quem tem fôlego para isso é uma Big Pharma dessa, multinacional, ou o governo. Então, nós estamos tentando juntar essas 2 iniciativas e fazer. Agora, tem uma coisa interessante. Quando você, em biotecnologia, mas eu acho que em outros setores também, você abre uma plataforma dessa, como a gente chama, para desenvolver, estudar alguma coisa, você aproveita e abre para 10 coisas. Um exemplo. 9 pode dar errado, mas uma deve dar certo. Essa é a questão nossa. Que é o papel inovador disso, o papel né? Trabalhar em rede tem suas vantagens também. Né? Exatamente. Então, esses núcleos pequenos que estão dentro dessas bancadas, dentro da universidade, tem que se falar. Eles têm que trabalhar dentro dessa coordenação que o GCIV está fazendo. Essas redes já existiam, mas hoje com esse... Vamos dizer assim, com esse impulso do Estado do Rio de Janeiro, essa rede se consolida aqui no Estado. Eu acho que a gente vai ter condições de... Nós fomos agora a uma convenção americana, a maior convenção americana, que é a evento do mundo em biotecnologia. Em biotecnologia. E o nosso Estado teve uma presença no stand do Brasil incrível. Nós levamos mais de 30 pessoas nesse evento, podemos te falar. Vou falar isso no próximo bloco e sobre as oportunidades para outros setores também. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Bem, a gente falou no bloco anterior sobre a participação do Rio de Janeiro nessa feira internacional, né, na maior feira sobre biotecnologia do mundo. Qual a importância dessa participação? Qual a importância de dar visibilidade a essas ações, principalmente para o fortalecimento do grupo executivo, do GCIV? A visibilidade é fundamental, né? Então, o Rio de Janeiro se coloca como um local para biotecnologia, se apresenta como tal. Nós, inclusive, tivemos um painel lá, nós apresentamos o Estado do Rio. Aliás, foi bastante concorrido, tiveram muitos brasileiros, mas também muitos estrangeiros nesse painel. Então, o Rio se apresenta como um ator importante. Então, empresas importantes multinacionais de outros países vêm procurar o Estado. Nós hoje estamos conversando com 4 grupos estrangeiros com a possibilidade de investir aqui no Rio de Janeiro
em plantas, pesquisa e desenvolvimento, incubadoras em biotecnologia. Por outro lado, ter eventos no Rio também é importante, né? Faz parte da estratégia do GCIV. Então, nós tivemos agora recentemente a BioPartner em Latin America, que foi aqui, e a BioConvention, que ocorre nos Estados Unidos, nós convidamos para vir ao Brasil e, obviamente, para vir para o estado do Rio de Janeiro. Então, estamos negociando, vamos ver o que acontece agora no futuro próximo. Essa questão da visibilidade dos profissionais, ela se reflete desde do número de trabalhos científicos que você apresenta, o número de doutores que o Brasil tem na área de biociências. Se você fizer esse cálculo estatístico, você vai ver que a saúde, o grupo de pesquisas na área de saúde é o maior percentual, né? A seguir vem tecnologias, outro em geral, etc, etc, mas a saúde está bem grande, né? O número de trabalhos publicados de doutores envolvidos com essas pesquisas é muito grande. Então, esse olhar para o mercado, esse olhar para você ter um produto a partir da sua pesquisa é muito, vamos dizer assim, no Brasil é pouco visto pelos pesquisadores como uma oportunidade de trabalho dele. Então, essa é um fator, o fator de você empreender, transformar sua pesquisa num produto. O segundo é você saber o tamanho desse mercado. Nós estamos falando aqui de 10, 11 bilhões de negatividade na balança, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, ele compra nesses 10, 11 medicamentos biológicos 3 bilhões de reais por ano. Quando a gente estava falando de poder de compra, na verdade é porque é possível produzir para o Estado comprar, porque ele vai ser, na verdade, o maior consumidor disso nesse início, né, mais ou menos. O poder de compra na área do Ministério da Saúde é muito grande para medicamentos. E para os medicamentos biológicos é muito grande. Então nós estamos num momento em que o Brasil está tendo que desenvolver isso aqui e tem que criar suas regras. Como desenvolver um medicamento biológico aqui e como fazer ele ser registrado, porque não são registrados no Brasil. E o papel da Anvisa também, né, na desburocratização é fundamental. O papel da Anvisa é fundamental, ela que dita as regras, resoluções, enfim, toda a regulação é a Anvisa que dita. Inclusive o GCIV também tem um trabalho na linha de regulação. Nós estamos desenhando um projeto para fazer uma proposta à Anvisa, para ver se a gente tem... Não está muito claro ainda não, mas nós estamos com um projeto de agilizar o processo de certificação, de registro aqui no estado do Rio de Janeiro. Em dando certo no Rio, obviamente vai poder ser espalhado para todo o país, né, para os outros estados. Como é que o Ministério faz isso? Ele tem que ter o que nós estamos chamando de um núcleo de inteligência da regulação, para nós podermos identificar esses grupos de medicamentos biológicos, que não são ainda regulamentados completamente no Brasil. Quem avançou nessa regulamentação foi os Estados Unidos e a Europa, Estados Unidos e Canadá e um pouco a Europa, a Alemanha, França, Espanha um pouco, e nós estamos a reboque disso. Então, nós temos que fazer pesquisas clínicas aqui. Você perguntou ali como é que essa cadeia se move. Ela se move com as pessoas que têm que fazer pesquisas clínicas, tem que ter laboratórios de desenvolvimento, pessoas que vão dizer que aquela proteína é a mesma proteína que é encontrada na natureza. Então, tem que ter laboratórios analíticos muito poderosos. A gente está falando muito de laboratório, mas tem outros setores da economia que podem alavancar, podem participar desse processo de desenvolvimento da biotecnologia, agricultura, por exemplo? Isso é interessante, porque é um pouco o que os economistas gostam de falar de cadeias de fornecedores ou cadeia de valor. Eu como não sou, eu às vezes fico meio perdido nesse linguajar todo. Mas esses são arranjos produtivos locais, né, onde você teria, para você ter, por exemplo, um ovo, onde você faz o cultivo de um vírus, para esse cultivo virar uma vacina, esse ovo não é feito numa granja qualquer. Essa granja tem que ter determinadas condições estruturais para poder te dar um ovo limpo, que nós chamamos no linguajar aqui entre nós leigos. Mas é isso. Então, essa cadeia vai avançando. Nós temos que qualificar o fornecedor. Então, o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, nós temos que identificar esses valores. Você está falando em medicamentos vindo da área de alimentos. Então, ou da área de cultivos, né, vegetais, etc. Você tem já os biomedicamentos. Você usa uma cenoura, um tabaco, uma determinada planta, e hoje é muito usado o tabaco e a soja também. Você faz a transgenia
desse alimento, insere nele determinadas orientações genéticas e ele produz proteína. Tá certo? Estou prestando Essa atenção é a no que você está falando aqui, estou pensando quanto trabalho para a FAPERJ, né? Exatamente. A FAPERJ tem um papel fundamental nesse processo. Fundamental, realmente. A FAPERJ hoje tem recursos, né? Tem um orçamento de 400 milhões ano aproximadamente. E é a intenção do governo apoiar fortemente a biotecnologia. Então, não só de alimentos, não só de saúde humana, mas também biocombustíveis, que é um segmento muito promissor, né? São oportunidades que se abrem, né, com a biotecnologia. Exato. A energia, né, o Rio é a capital da energia. De alimentos, que a gente tem pouco território, mas tem um potencial de desenvolvimento bastante grande. E agora os medicamentos, que a gente se lembra com uma certa distância da participação do governo federal, né, dos institutos federais que tem aqui sediados no estado do Rio de Janeiro, sim, pensando nessa questão da medicina. Tem um potencial grande por aí, né? Muito grande. É o futuro. Eu não tenho dúvida que biotecnologia é o futuro. Em medicamentos, você pode falar o seguinte: no tempo das nossas avós, eram os fitoterápicos, a homeopatia, etc. No tempo ali da guerra, do pós-guerra, veio a indústria química, onde você teve um grande desenvolvimento dos medicamentos químicos. E hoje você pode dizer uma nova geração de medicamentos, que são os biológicos. Apesar que a vacina já é chamada de imunobiológico, o soro que o Vital Brasil faz desde o século XIX, né, também é um imunobiológico, mas é essa função nova de você construir um medicamento a partir de uma proteína, de um aminoácido. É isso que faz... Trabalhar com inteligência, né? Esse é o grande ponto, né? Que pode gerar essa revolução. São, teoricamente, medicamentos que são muito mais puros no sentido do alvo que ele quer. Um antibiótico, mais ou menos, você toma e ele age no geral, atua, claro, mata as bactérias que tem dentro de você, etc. Mas se nós estamos trabalhando, você pensa aí agora na questão do câncer e de algumas doenças autoimunes, os medicamentos eles têm que ser tipo um mísselzinho para atuar num ponto bem focal. E esse é o avanço da biotecnologia também. Nós começamos a identificar essas variações entre determinadas doenças, ou viróticas, ou de transformação celular, e que a gente consegue identificar alguns pontos dela e lançar um medicamento ali, proibi-lo dele de avançar dentro do nosso organismo. Entendeu? Maravilha. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Maurício. Obrigada, Werneck. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.